Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigler, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Então, se você gosta de sociologia, gosta de debater temas políticos, sociais, contemporâneos, se inscreve aí no canal que eu tenho certeza que você vai gostar um pouquinho do que a gente faz aqui. E como não poderia ser diferente, hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: intervenção militar já, com um grande ponto de interrogação. A gente passa por essa crise dos caminhoneiros e a greve dos caminhoneiros. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro aqui a minha opinião pessoal. Eu sou favorável a toda manifestação de trabalhadores, sou favorável aos movimentos grevistas, ao direito das pessoas de reivindicar. Ponto. Também quero deixar minha opinião bem clara, que eu sou bastante preocupado com a greve dos caminhoneiros e com os possíveis resultados que a gente vai ter em relação a isso. Dito isso, vamos falar um bocadinho sobre essa intervenção militar. Já em 2013, apareciam os protestos contra os 20 centavos, contra a Copa, alguns cartazes bem tímidos pedindo intervenção militar já. Depois da eleição da presidente Dilma, em 2015, principalmente nos maiores protestos em 2016, esses cartazes tornaram-se muito mais frequentes, a tal ponto que muitas pessoas ficam realmente preocupadas com essa bandeira aqui, acreditando que ela possa representar os pactos, né, pedindo intervenção militar e assim por diante. Por outro lado, a guerra na internet está armada. De um lado, alguns que pedem a intervenção militar, do outro, as pessoas que caem de pau em cima desses pedidos. Mas vamos tentar entender um pouquinho quem são e por que pedem a intervenção militar. E eu gostaria de dizer para vocês que, pelo que eu tenho visto nas manifestações públicas e nos textos da internet, há basicamente três tipos de pessoas que estão pedindo a intervenção militar. E ambas precisam ser respeitadas e precisam se olhar para elas com mais atenção. No primeiro momento, eu diria para vocês que há um grupo muito grande de pessoas que são descontentes, pessoas que literalmente perderam a esperança na democracia, a esperança na política e a esperança num futuro melhor por meio da democracia. Essas pessoas não precisam ser xingadas na internet, chamadas de burro, nem nada disso. São pessoas muito pelo contrário. A gente precisa olhar para elas com alguma atenção e dizer, vem cá amigo, não é bem assim. Vamos pensar uma ideia melhor nisso aqui. Porque desesperança, desilusão, meio que caracteriza o brasileiro como um todo, seja ele alguém que se vê mais à direita do espectro político, seja ele alguém que se vê mais à esquerda do espectro político. Por outro lado, há um segundo grupo de pessoas que pedem a intervenção militar. E essas, de fato, são pessoas com um pouco menos de conteúdo, são dominadas ideologicamente, estudaram um pouco e se escondem atrás daquele argumento que é mais ou menos assim: aprender história com professor comunista? Não. Criaram a ideia de que professor de história é tudo comunista e se escondem atrás dessa ideia para justificar a sua própria ignorância e o fato de não estudar. Inclusive, eu vi alguns comentários bem interessantes no meu próprio Facebook de pessoas que diziam assim, intervenção militar já. Precisamos de uma intervenção, porque na época da ditadura era bom. E aí eles retroalimentam mitos sobre a ditadura militar que absolutamente não correspondem com a realidade. E se escondem atrás disso. Por exemplo, um mito que eu tenho visto aparecer muito, até vira meme, né? Nenhum presidente da ditadura militar ficou rico. Ora, os presidentes eram todos honestos, mas esquecem de dizer que a corrupção da ditadura militar era bastante grande e quem denunciava acabava sendo preso, torturado e morto. E muitas pessoas enriqueceram. A farra das construtoras não é algo que veio do governo do PT. Mas essas grandes construtoras já se formaram durante o período militar. O enriquecimento de alguns grupos de televisão, Globo e SBT, típico do período militar. Inclusive outras emissoras de TV que não fecharam tão bem com o período militar, como nós sabemos, acabaram não tendo as suas concessões renovadas. Ou seja, as emissoras que fizeram realmente o trabalho de divulgar casos de corrupção, escândalos, foram pressionadas pelo governo e depois tiveram sua concessão recortada, retirada. E emissoras como a Globo e o SBT literalmente enriqueceram durante esse período. Ou alguém aqui, sério, acha que o Silvio Santos enriqueceu sendo... O que ele era mesmo? Camelô. Vocês acreditam nisso mesmo? Ou seja, essa visão romântica de que a ditadura militar não havia corrupção, que também respalda numa outra ideia de que a sociedade era de fato
mais segura durante o período militar. Aí quando você instiga essas pessoas sobre dados a respeito da violência pública urbana, elas não sabem, mas elas vão divulgar memes como esse aqui, que diz que durante a ditadura militar, o governo militar matou menos pessoas do que matam hoje os adolescentes infratores. O que de fato pode ser verdade, mas nada, absolutamente nada, corrobora a tese de que durante a ditadura militar a sociedade civil brasileira era mais segura. Muito pelo contrário, os índices de homicídios em cidades como, por exemplo, São Paulo, eram muito maiores durante o início do governo Figueiredo do que são hoje. Ou seja, matava-se mais pessoas. É claro que esses dados precisam ser escondidos, porque senão você não consegue sustentar a tese. O que eu estou dizendo aqui? Não basta você ir para a internet xingar os caras que querem intervenção militar. Não é disso que se trata. Mas se trata de você sim cobrar essas fontes. Vem cá, amiguinho, de onde é que você tirou que lá era melhor? Vamos ver os dados. O que os dados dizem sobre isso? E por favor, se você não está concordando com esse vídeo, não venha aqui colocar o link da entrevista do Amado Batista falando sobre a ditadura militar. Sério, vamos catar umas fontezinhas um pouquinho mais importantes, um pouquinho mais interessantes. E por último, um terceiro grupo de pessoas. Esses sim são relativamente perigosos. Porque são pessoas que não importam se o regime é democrático ou ditatorial, o que importa é continuar com o bolso cheio. E eles vão sempre fazer o possível para desestabilizar qualquer regime, seja democrático ou não, onde eles percebam que os seus lucros podem ou não podem ser diminuídos. É um grupo significativo da população brasileira que ainda não aceitou muito bem o fim da escravidão e não discute, né, o real reflexo desse nosso passado escravocrata, do nosso passado autoritário, tem hoje em dia. Então acham que o autoritarismo, desde que mantenham cada vez mais ricos e mantenham os pobres nos seus devidos lugares, é sempre bem-vindo. Esse grupo de pessoas é uma porcentagem bem pequena da sociedade brasileira, mas que, por outro lado, tem um poder significativo de influência nas mídias, nas redes sociais, nos partidos e no bastidor da chamada política. Sobre isso é muito interessante, por exemplo, o livro do Darcy Ribeiro, chamado Povo Brasileiro, onde ele fala, já naquela época, que no Brasil você sempre vai encontrar pessoas felizes e dispostas a torturar outras pessoas. Essa ideia é retrazida também nos últimos 3 livros do professor Gessé Souza, onde ele vai falar justamente sobre a formação dessa elite endinheirada, que pouco importa se é democracia, pouco importa se é ditadura, desde que o bolso deles continue sempre cheios. Então eu vou deixar aqui esses livros, que são excelentes dicas para você entender. Agora, se você está de saco cheio com seu amigo defendendo intervenção militar, faça uma pergunta muito importante. Uma pergunta. Peça para ele um exemplo. Um único exemplo de onde uma ditadura militar ou de uma intervenção militar funcionou. Aí ele vai dizer que do jeito que está não adianta, que tem que ser feito alguma coisa. Ou seja, ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa que perdeu completamente as esperanças. E por isso ele precisa ser tratado com algum tipo de respeito e também com algum tipo de debate sério, de vamos às fontes, não importa a ideologia, mas vamos aos dados reais. O que nós temos a ver? Onde funcionou uma intervenção militar? Um exemplo. Essa pergunta eu fiz várias vezes na internet essa semana. Um exemplo de onde uma intervenção militar funcionou. Bom, dito isso, pessoas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, se puder compartilhar, isso ajuda a gente pra caramba. No mais, um forte abraço para todos e valeu!